Olá, bem-vindo a mais um episódio de Papo do Doutor. Eu sou o Dr. Caio Gonçalves. Antes de começar o programa, eu pedi para vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações. E hoje, para conversar com a gente, está aqui o Dr. Marcelo Stalin, ele é médico geriatra e fisiatra. E o tema de hoje vai ser sarcopenia, especificamente a prevenção da sarcopenia. Olá, Dr. Marcelo Stalin. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre a parte de sarcopenia. E para isso eu gostaria de começar perguntando o que é sarcopenia, esse termo que a gente vê tanto por aí. Até fico feliz, né, por esse termo que a gente vê tanto por aí, né, porque é um termo muito novo, né? E sarcopenia é uma doença que ela está relacionada com a perda da força muscular, da massa muscular e da função física desse músculo, né, da qualidade da função muscular. E quais são as causas da sarcopenia? Então, a principal causa da sarcopenia é o envelhecimento, né? Onde que a gente chama de sarcopenia primária, onde que o envelhecer com a doença, né? Porque necessariamente o idoso ele não precisa envelhecer com doença, mas o envelhecimento é a principal causa da sarcopenia. E nós temos as causas secundárias, que estão correlacionadas a outras doenças, né? Doenças crônicas, a questão nutricional, a questão inflamatória, questões de medicamentos. Então, existem causas secundárias. Mas disparado, a principal causa é o envelhecimento, né, patológico. E o que vai causar a sarcopenia? Que a gente pode perceber, a pessoa percebe que está acontecendo, estou com sarcopenia? Principalmente, né, o grupo que mais sofre, né, e vai perceber a sarcopenia são os idosos, né? E eles vão perceber essa sarcopenia quando eles precisam fazer, às vezes, movimentos simples, como sair de uma cadeira e começar a andar. Ele vê que aquilo está se tornando uma atividade difícil, né? Uma atividade que ele precisa de muita força para fazer, né? Aquele idoso que ele está perdendo muita velocidade de marcha, que ele já não conseguia andar com uma certa facilidade, né? Então a função física, o dia a dia, a gente consegue entender, as pessoas começam a entender, elas ficam mais imóveis, né? Evoluem com um imobilismo, elas ficam mais tempo parado do que se movimentando. Então, muito dos sintomas, né, que principalmente os idosos, eles vão referir fica difícil sair de uma cadeira, levantar da cama se torna uma atividade extenuante, né? Fazer as atividades do dia a dia se tornam extenuantes, então como caminhar, a velocidade da marcha ela se torna bastante reduzida, às vezes a pessoa não consegue mais carregar uma compra do supermercado, tem dificuldade, isso tudo pode estar correlacionado à sarcopenia, tá? Claro que também pode existir a sarcopenia no paciente jovem, né? Aquela perda intensa de massa muscular, de força muscular. Mas esse é principalmente naquele paciente que passa por um imobilismo prolongado durante um tempo maior. Por exemplo, um pós-operatório, uma internação prolongada, onde que ele fica 20 dias às vezes na cama. Aí ele vai desenvolver sim uma perda da força muscular e da massa muscular. Perfeito. Então isso também seria um tipo de sarcopenia. Ficou muito tempo parado, acaba hospitalizado, engessado, alguma coisa, também vai ter essa fraqueza. Sim, esse é até um dos fatores de risco para a sarcopenia, né? A gente chama de síndrome do imobilismo, né? Quanto mais imóvel essa pessoa ficar, maior risco de desenvolver. E aquelas que ficam com imobilidade devido a algum quadro de doença ou algum quadro de necessidade, essa realmente vai perder a força muscular. E mesmo a sarcopenia que vem na pessoa que tem mais idade, no paciente mais idoso, ela começa aqui faixa etária, ela começa já antes ou ela começa somente depois de 60 anos? Dentro do processo de envelhecimento, nós temos dois tipos de perda de massa muscular, né? É natural perder a massa muscular. Então, a partir dos 30, 35 anos, 40 anos, as pessoas elas perdem uma porcentagem muito pequena de músculo por ano. Tá? Com o envelhecimento, principalmente com o envelhecimento patológico, essa perda se dá um pouco mais acelerada. Então a gente linka muito a sarcopenia, principalmente com a população idosa, onde que essa perda de massa muscular ela começa a se tornar mais acelerada ainda por causa do processo de envelhecimento. Então a gente tem que ficar atento nos pacientes acima de 60, 70, 80 anos. Agora, claro que com 90, 100 anos, a gente vai ter uma grande maioria dos pacientes, eles já vão ser sarcopênicos. E a grande questão, então, é como prevenir a sarcopenia? Como conseguir envelhecer mantendo a qualidade muscular, a força, o volume? A gente precisa ter... São três
é um tripé para a gente prevenir a sarcopenia, tá? Que é válido para todos. É fazer exercício físico, é se alimentar de uma forma adequada e ter uma boa noite de descanso. Esse eu acho que é onde que a gente tem que focar. Então vamos de um por um. Que tipo de exercício tem que fazer? Pode ser caminhada, pode ser alguma coisa com peso, pode ser yoga. Tem algum exercício específico para prevenir? Tem. O melhor exercício para prevenir a sarcopenia é o exercício de resistência, né? Um exercício onde você necessita fazer uma força contra uma resistência. Isso é muito importante. Caminhada é bom? É bom. Sim. Por quê? Porque você está jogando, você tem uma carga, né, em cima, só o seu peso ele acaba sendo uma resistência, mas você não necessariamente você vai ganhar um aumento de massa muscular, de força muscular caminhando, tá? Então, o exercício de resistência como o exercício de musculação terapêutica, o exercício, por exemplo, de pilates, um exercício onde que você execute uma força contra uma resistência, são os melhores tipos de exercício para prevenir a sarcopenia. E alimentação, o que é importante? Alimentação, primeiramente, as pessoas têm que ter uma alimentação sempre balanceada, né? A gente tem um dos macronutrientes importantes, né, dentro dessa avaliação é a proteína. Então, a gente tem que tomar cuidado principalmente com o envelhecimento e a quantidade de proteína, porque é natural que esses idosos, no processo de envelhecimento, eles diminuam a quantidade de proteína. Então, você tem sim uma alimentação que não é tão adequada para o paciente que está desenvolvendo a sarcopenia. Dê alguns exemplos de alimentos que tenham proteína, é só carne que vai ter proteína, é só peixe ou alguns outros também podem ter proteína? Praticamente, né, todos os alimentos eles têm uma quantidade ou grande ou pequena de proteína, né? É muito difícil você ter um alimento que ele é isento, que não tenha nenhuma proteína, mas você tem sim um alimento que é muito rico em proteína e essa proteína tem um valor, uma qualidade, que ela tem uma absorção boa, por exemplo, é o ovo. Né? A questão do leite é um alimento que tem uma quantidade de proteína interessante. A carne tem muita proteína. Dentro dos vegetais, dos grãos, o grão de bico tem uma quantidade de proteína. Ele é um excelente alimento. Né? O tofu tem proteína. Alimentos com soja, né? Existe a proteína à base de soja. Né? Então tem uma gama de alimentos que tem a proteína. Com o tempo, as pessoas têm uma dificuldade maior em absorver a parte de proteína ou até mesmo a parte da mastigação. Então, muitas vezes o paciente idoso não consegue absorver toda a parte da proteína da alimentação. Existe uma possibilidade ou um espaço para suplementar proteína para esses pacientes? Sim, dentro da nossa indicação do tratamento da sarcopenia, a gente sempre fala um pouco sobre suplementação, porque claro que o ótimo é você conseguir a sua quantidade necessária de proteína através de uma dieta balanceada, né? Mas às vezes é difícil você atingir a sua meta de proteína por dia, né? Porque o paciente, às vezes, eles têm doenças crônicas, às vezes ele não consegue fazer uma ingesta de quantidade necessária de alimentos, principalmente a questão da proteína, pela própria questão da mastigação, da absorção. Então existe sim um espaço para a suplementação, onde que são suplementos preparados com uma carga maior de proteína para você tentar prevenir ou evitar a sarcopenia, ou mesmo tratar a sarcopenia. E o terceiro fator, que é o sono. Como conseguir ter uma boa noite de sono nesse mundo moderno, cheio de interferências, barulhos? No consultório médico, a gente tem é muito comum, né, as pessoas referirem problemas do sono. Falam assim, doutor, eu tenho um problema, eu não consigo dormir, né, eu preciso de um remédio para dormir. O sono ele é importantíssimo na questão da massa muscular, tá? Porque existem fases do sono onde que você tem essa liberação de hormônios, onde que você vai trabalhar essa recuperação muscular, essa síntese, promover o aumento da massa muscular. Então ele é de fato importante. O que a gente precisa orientar para a população é o quê? Uma boa higiene do sono. Então, estar num ambiente escuro, não ficar com o telefone antes de dormir, porque a luz do telefone inibe a produção do hormônio que induz o sono, não comer refeições muito pesadas antes de dormir, bebidas alcoólicas, cigarros, cafés, né? Não fazer exercício físico a partir das 8 horas da noite, às vezes a partir das 9, perto do horário de dormir, para você tentar ter uma qualidade de sono. Mas o sono ele é muito importante. Mesmo pensando em músculo, não só em sarcopenia, mas a pessoa que faz exercício e ganha massa muscular, ganha força muscular, então o sono também é importante.
O sono ele é sempre importante, porque é muito comum, principalmente, por exemplo, em atletas, né? Então, o que a gente vê nos atletas que estão já desenvolvendo aquela síndrome, né, do excesso do treinamento? Você tem uma carga que está acima do que ele aguenta, né? Talvez ele não esteja conseguindo uma alimentação num nível que ele precisaria, né? Uma quantidade de macronutrientes, né? De alimentos para fornecer a energia necessária, como carboidratos, proteínas e até mesmo os lipídios, e a questão do descanso, porque você precisa de um tempo de descanso, onde que você precisa recuperar o desgaste, né, o estresse que aquele músculo sofreu com o exercício de alta intensidade. Então, mesmo para atletas, o descanso ele é muito importante. Então, o sono ele é muito importante. O grande inimigo do sono é a insônia, né? Então, como que a gente pode evitar que as pessoas desenvolvam insônia? Quais são os fatores de risco para isso? O grande inimigo do sono, a insônia é um dos principais, né, inimigos do sono, né? Porque você permanecer, ter dificuldade para dormir, que é a insônia inicial, ou você acordar no meio do sono, não conseguir dormir, ou no final do sono você acorda e fica nervoso, e essas queixas começam a se tornar frequentes, você começa a desenvolver a insônia, né? A insônia ela é muito prevalente. Mas o que a gente precisa? É ter cuidado com essas higienes, tá? Acordou no meio da noite, não fica preocupado com o horário, que horas são, não pegue telefone, não vá fazer uma atividade no meio da noite, né? Muitas das pessoas que acordam no meio da noite e tem aquela insônia do sonho médio, né? O que acontece do sono médio, né? Elas pegam o telefone e começam a fazer uma atividade. Isso vai piorar, vai prejudicar esses quadros de insônia. Então, relaxar, dormir num ambiente limpo, num ambiente escuro, num ambiente sem barulhos, né? Com roupas confortáveis, né? Isso tudo faz parte do tratamento da insônia. Então, resumindo, para conseguir prevenir sarcopenia, quais são os 3 fatores mais importantes? Fazer exercício físico, se alimentar bem e ter uma boa noite de sono. Queria agradecer aqui mais uma vez, então, o Dr. Marcelo Stalin, pela presença, para tirar as dúvidas da gente aqui e até a próxima.